Cama, eu tava com tanta saudade da minha cama que eu ainda nem tomei um banho. Eu vou já tomar, né? Já tomar um banho e vou fazer alguma coisa bem gostosa pra me comer da minha comida. Que eu tô com saudade da minha comida, entendeu? Eu vou já descansar. Hoje é dia de descanso. Acho que eu vou até trocar meu número pra ver se eu passo um pouco um tempo de casa. Porque, meu Deus do céu, tá difícil. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo triste, né? Todo mundo deprê, porque o Brasil perdeu, mas a vida é assim, amor. Nem tudo a gente ganha, né? Nem tudo, nem tudo é na hora que a gente quer, nem tudo é como a gente pode fazer. Quem dera que a gente tivesse poder dizer Brasil, ganha, ganha, não depende de nós, né? Não foi dia, não era sorte. Eu creio assim que jogos, né? Independente do, claro que o futebol ele precisa do profissionalismo, mas eu acredito muito em sorte. Foi uma sorte aquele pênalti no último segundo ali, né? Mas não foi suficiente para nós termos um resultado. Mas sabe o que é o problema do brasileiro? É que ele não sabe perder. O brasileiro, quando ele perde, ele fica triste. Ele fica. Porque o brasileiro ele tem aquela coisa que, eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero poder, eu quero poder, eu quero isso, eu quero aquilo, e isso, né? A gente tem que aceitar que às vezes pode ter situações que foram mais favoráveis para umas pessoas, né? E assim, não crucificar tantos jogadores. Eles deram, eles foram lá com vontade de ganhar. Ninguém foi para lá com vontade de perder, né? Não deu certo, falhou, errou em algumas situações, mas a vida continua e as pessoas têm que, né? Não tanto romantizar essas coisas de ficar crucificando as pessoas porque não deu certo, né? Bom dia, por que você está com os olhos inchados? Porque eu estou cansada, porque eu tive um final de semana muito comendo muita coisa ruim, muita coisa doce. Com o negócio do aniversário, então eu tô com muita retenção de líquidos. Muita retenção de líquido. Essa semana eu vou tirar o doce um pouquinho para ver se diminui o inchaço. Tô muito gordinha, né? E quando a gente vai engordando, né? Foi um vexame isso. O jogador perdeu mas o Neymar fez o gol do pênalti, né, mano? Mas infelizmente, né? Tentar isso e aquilo, a gente tentou. O importante é que foi tentado, né? Agora eu acho muito pesada essa crucificação, assim, tanto, 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 né? É triste, né? Nossa, nem tomou banho e com a mesma roupa. E qual é o problema, Nilza? Quem é que vai me cheirar? Eu tô dentro da minha casa, em cima da minha cama. Se eu nem quiser tomar banho daqui a pouco, eu não tomo. O que tu podia fazer nessa manhã de segunda-feira era tomar de conta da tua vida, assim como muita gente ontem que tava falando, pra que fazer live expondo? Gente, eu não tava expondo ninguém, eu não tava mostrando ninguém. Às vezes a pessoa mostra a sua realidade. E muitas vezes, quando eu estou trabalhando, eu mostro a minha realidade, é para calar a boca de muita gente que fala que a gente é pedinte, miserável, que não tem nada. Aí a gente vai lá e mostra que estava trabalhando. E esse trabalho é um trabalho árduo, que não foi nada fácil, entendeu? Nada fácil, e que eu não estou nem fazendo vontade de voltar a fazer, porque ontem eu saí acabada, arrasada, destroçada. E teve algumas ignorantes, insensatas, né, que disseram que eu estava chorando para pedir pix. Meu amor, eu ganhei meus presentes, não ganhei de uma seguidora. Não, eu ganhei um presente da Rosemary, né? Ganhei um PX dela de presente. Mas assim, eu ganhei dinheiro dos Estados Unidos. Se eu não quisesse ter ido trabalhar, eu ganhei R$ 500 de uma seguidora dos Estados Unidos. Ganhei 350 de outra seguidora dos Estados Unidos. Eu ganhei R$ 850 de presente do meu aniversário. Entendeu? E comprei material para me trabalhar com meus laços, para não precisar
não tá me sacrificando tanto como eu me sacrifiquei esse final de semana. Mas eu fico boba assim, sabe? Dessas mulheres ignorantes. Ai, porque você mostrar uma realidade de uma pessoa que tem Alzheimer, tu acha que é expor alguém se eu tivesse lá filmando a cara dela, mostrando ela. Outra ignorante diz, ai, olha, ela fica no telefone e ela não dá atenção. Tu sabia que tu não... Como é que tu vai dar atenção para uma pessoa que tem Alzheimer? Ela fica com o olho fechado, assim, ó. E ela só fica falando do passado, falando das coisas que vem na cabeça dela. Ela nem abre o olho naquele momento que ela tá gritando e falando. Ela não reconhece os filhos. Ela não reconhece os parentes. E outra coisa, se tu der atenção para ela, e se tu chegar perto dela, ela estica teu cabelo. A enfermeira que deram banho nela ontem, porque não sou eu que dou banho, saíram todas arranhadas. Ela morde, ela belisca. Tu não pode nem chegar perto. Para tu ter uma ideia, para trocar a fralda dela, somos 3 pessoas. Uma segura as 2 mãos, outra segura os 2 braços e a outra faz a contenção para virar e desvirar para trocar a fralda dela. Então não fale aquilo que você não fale. Eu estou ali não como cuidadora, eu estou ali como observadora. Eu estou observando se ela vai cair, se ela vai fazer alguma coisa que esteja ultrapassando o limite, entendeu? Mas é só isso. E às vezes mostrar a realidade para algumas pessoas, entendeu? Que ficam aí, ai, porque ela tá constrangindo uma pessoa que não sabe nem estar ali. Ai, porque ela não dá atenção. Tu sabia que a paciente que eu cuido da noite, ela não gosta que eu fale com ela? Ela não gosta que eu dirija a palavra para ela. Por quê? Porque ela é meio surda. E se eu começo a falar com ela e ela não ouve, ela fica irritada. Então, quando eu fui fazer a entrevista, a primeira coisa que foi questionada é que eu não fique conversando com ela. Quando ela quer algo de mim, ela aperta o sininhozinho, eu vou lá, eu já sei que é para trocar a fralda dela e só, entendeu? Então as pessoas assim não sabem. Aí às vezes você vai lá, eu não faço muitas lives lá, eu faço um segundo porque justamente por causa do barulho, do coisa, isso, aquilo, e só para mostrar um pouquinho da minha realidade do que eu tô vivendo, entendeu? Ontem eu pedi afastamento do plantão porque eu não tenho psicológico, eu não tenho estrutura mental para me ver pessoas sofrendo, né? E as pessoas ficam dizendo que a gente tá, como é que se diz? Expondo. Exposição é quando você mostra a pessoa. Aí você está expondo alguém. Entendeu? É só para vocês terem uma noçãozinha. Principalmente gente que é má e que é ruim, que vive de fazer fofoca, que vive de fazer inferno dos outros, tu não sabe o dia do teu amanhã. Entendeu? Ontem eu estava vendo a rotina da celebridade, estava usando uma palavra que eu não uso rotina da celebridade nem para você, porque eu acho um tom tão pejorativo chamar alguém de desgraçada, sabe? Eu acho tão triste você chamar alguém de desgraçado. A Bíblia diz que ama teu próximo como a ti mesmo. Entendeu? Cleude, eu acho que deve mostrar sim, porque há muitas pessoas que não imaginam o que é o Alzheimer. Pelo menos quem assiste fica com uma pequena noção. Mas só que tudo isso, né, a gente mostrar só um pouquinho. Eu só quis mostrar um pouquinho, porque eu acho assim, né, é uma doença que tira a pessoa da própria vida dela, né? O Alzheimer, ele tira a pessoa dela. Ela não conhece mais, ela não responde mais. Ontem eu estava até conversando com a outra enfermeira que estava me ajudando. Eu digo, mas como é que ela sabe que é bater? Né? Porque toda vez que a gente se aproxima dela,
Ela bate na gente, ela belisca a gente, ela quer morder a gente, ela quer... Sabe, eles criam um sistema de defesa que eles fazem tudo isso, né? E a gente estava até conversando sobre isso. Então, assim, as pessoas pensam que a vida, né? Ela é difícil quando você tá agora. Não, a vida é difícil quando você tem que depender de alguém para muitas coisas, né? Essa nova fase que eu tô passando de conviver com pessoas idosas tem me assustado, tem me deixado depressiva. Mas eu tava conversando com o Douglas que eu vou evitar, né? Ah, é bom? É. Eles pagam bem? Pagam. Mas eu acho que nada paga o teu psicológico de tu sair, né? De tu sair ali destroçada, de tu sair ali ferida, de tu ali ser... Vou te bloquear, tá bom, Nívia? Porque deixa eu te falar, como é que eu vou ser processada por alguém se eu não mostrei ninguém? Eu mostrei a minha situação, como eu estava cuidando, o que eu estava passando. Porque a minha vida tem sido de muita luta, mas também de muito julgamento dessas infelizes que não procuram viver a vida delas. Que ficam chamando a gente aí de bandida, disso e de aquilo, quando a gente está se matando pra gente trabalhar, entendeu? Para viver e sobreviver. Essa doença, ela remete ao passado. Então, se a paciente tiver um passado violento, ela reflete quando essa doença vem. Sim, eu sou cuidadora. Eu tenho formação para lidar com utentes diagnósticos. Temos que ser muito fortes, sim. Tia, eu sou cuidadora. Fiquei 3 dias direto. Sei bem como é que é. Eu não consigo. Hoje eu pedi afastamento, né? Na realidade, eu pedi o afastamento sábado, né? Eu pedi o afastamento no sábado. E hoje eu concretizei, né? Que eu não queria mais, por causa que são ciclos diretos, não é um dia sim, um dia não, entendeu? Minha filha, deixa eu te falar, se eu for pagar tudo que eu faço para esses idosos, eu vou ter Deus vai ter muita misericórdia de mim, porque eu só dou amor. Se eu sou capaz de dar amor pro Renato, que é um morador de rua, imagine pro idoso, que ele não tem como se defender, que ele não tem como se cuidar. O problema é que tudo que eu faço para vocês, nada é bom. Se eu for fazer uma comida, a comida não é boa. Se eu for trabalhar numa roça, não é bom. Nada tá bom para vocês que eu fizer. Então, assim, eu não vou viver em prol de agradar vocês. Vocês não me suportam e vocês vão ter que continuar não me suportando e eu vou ter que continuar sobrevivendo. Entendeu? Eu vou ter que continuar meus dias. Eu não quero isso para minha vida, né? Não é o meu sonho. Meu sonho é poder voltar a vender meus laços, né? Trabalhar para mim mesmo, porque trabalhar para os outros, né? É complicado. Né? Então eu não gosto de cumprir, não gosto de cumprir algumas coisas que acaba que essa profissão ela requer muito, né? Tipo, ontem eu tive que chegar 6h30, eu tinha que chegar às 6 horas. Para algumas pessoas a pontualidade ela é pontualidade, entendeu? Então eu não gosto desses muitos compromissos, entendeu? Então, até porque o Tílio é outro, eu saí de um plantão, fui pro outro, eu tive que sair o de 7, que eu tinha que sair 7, eu saí 6h30, né? Então, assim, eu não tenho, eu vou porque eu tava precisando, né? Eu tinha que pagar meu aluguel e como eu não recebi a monetização, eu tava muito necessitada de dinheiro, mas graças a Deus aí, né? 2 seguidores aí me presentearam com dinheiro e me deram um dinheirinho aí que vai dar para me passar a semana mais folgada aí, né? Eu vou fazer um ranchinho para minha casa, vou acalmar meu coração, vou tentar alugar a minha casa, mas
Eu vou evitar estar indo porque eu saio muito triste. Muito triste. Ai, Jesus. Eu já penso na minha velhice. Porque você ser idoso, você fica totalmente codependente de pessoas. Entendeu? E às vezes você não fica codependente só de uma pessoa. Você fica codependente de várias pessoas. Imagine 3 pessoas, né? Para ter que lidar com aquela situação, para ter que. Eu não tenho psicológico, né? Eu não tenho. Meu psicológico já foi destruído aí com as coisas ruins que eu mesmo já vivi na minha vida. Então, quando eu vejo uma pessoa ver uma situação ruim, eu sofro com o sofrimento dos outros. Eu absolvo, né? Eu absolvo dor, eu absolvo carência, eu absolvo sofrimento, eu absolvo tudo. Então, esse trabalho você não pode absolver tudo isso. É como a mulher disse ontem, né? Imagine que o médico fosse absorver cada coisa ruim. Ah, mas ele foi preparado para aquilo, né? E ninguém sabe da cabeça dele se ele fica feliz a cada uma coisa ruim que ele passa. Só que é o profissionalismo dele que ele acaba acostumando com tudo aquilo. Mas eu te garanto que geralmente o médico, quando ele vai fazer uma cirurgia que ele perde um paciente, ele vai ficar triste como o povo que um jogo do Brasil ficou triste porque perdeu. Quantas pessoas ontem choraram porque o Brasil perdeu? Porque você, né? Então, assim, eu não tenho muita capacidade mental hoje, né? Cleude, você já vai se mudar de novo? Não, dona Valdeci, eu tô bem, entendeu? Eu tô muito bem aqui, eu não tô com vontade de me mudar, não. Graças a Deus, assim, essa casinha aqui, eu tô me adaptando a ela, né? Ela é bem pequenininha. Essas mulheres não têm o que fazer. Ainda agora elas estavam postando, né? Que eu deveria ser denunciada. Meu Deus do céu, elas são loucas, elas são doentes. Entendeu? Eu não mostrei ninguém, eu mostrei a mim. Eu estava contando a minha situação, do meu dia, do que eu estava vivendo e do que eu estava passando. Entendeu? Porque eu nunca tinha ido para o setor psiquiátrico. Ontem foi a primeira vez que eu fui para o setor psiquiátrico que eu fiquei, né, complicado. Porque você vê um monte de pessoas ali, você não pode fazer nada para ajudar aquelas pessoas, entendeu? Você não pode fazer nada. É o que tu pensa, Mário. Eu sigo vários médicos que mostram as situações do que eles vivem. Né? Eu não sei se tu assiste algumas coisas. Eu vejo vários filhos que cuidam de pais com AVC. Eu sigo pessoas que cuidam de idosos, né? Agora aquele vovô do Brasil aí que morreu, eu seguia eles, entendeu? Então, assim, é cada caso e você tem que respeitar cada situação. Só que as seguidoras, como eu disse, elas invertem as situações. Quer ver? Ontem elas colocaram que eu só alugo a minha casa para bandido, né? Eu não contei o que aconteceu na minha casa, mas eu não devo nada para ninguém, entendeu? E na minha casa houve uma tentativa de homicídio, entendeu? E eu não tenho por que esconder. Teve uma tentativa de homicídio, não. Praticamente houve um homicídio na minha casa, né? Eu aluguei a minha casa para uma senhora. Não queria que eu falasse, meus filhos não queriam que eu falasse porque queriam inverter a situação, mas já que já começaram com a situação e invertendo os fatos, eu não tenho o que esconder. Na minha casa houve uma tentativa de um homicídio e acabou tendo um homicídio porque o rapaz veio a falecer, né? Mas assim, o que ele fazia ou o que ele deixava de fazer é uma coisa que eu não sei. Primeiro, porque não sou eu que loco a minha casa, né? Eu pago uma pessoa por mês para ela tomar de conta da minha casa. Por exemplo, meu aluguel da minha casa, ela está alugada por 1.300. Eu pago R$ 300 para o meu irmão por mês.
Ele só me envia R$ 1.000 para qualquer problema, qualquer coisa que quebre na casa, qualquer problema que esteja com luz atrasada, com isso, ele resolve todos os problemas da casa. Eu só recebo R$ 1.000. E meu irmão alugou a casa para uma senhora que vendia salgados, né? Infelizmente, né, eu não sei o que o filho dela fez, o que o filho dela deixou de fazer, qual foi o tipo de desentendimento, porque a suspeita é uma pessoa que é um conhecido deles lá mesmo, né? Naquela escada que descia lá, né? Eles entraram por trás daquele matagal lá e deram várias tututu, 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 tututu no rapaz. Parece que foi 12 coisas com arma brancas, né? Foram 12. Ele foi levado ao hospital, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e ele veio a óbito, né? Então a mãe dele optou por não ficar mais lá, porque era um rapaz que morava próximo, que parece que cometeu tudo isso. Eles eram amigos, saíam juntos e ninguém sabe a fatalidade, eu não sei a fatalidade do que aconteceu, né? Então, elas querem criticar, são pessoas que eu nem conheço, que eu nunca vi, que eu não sei nem de onde vieram, porque não foi eu que aluguei a casa, né? Infelizmente, houve tudo isso lá. Eu até disse que eu acho que eu nunca mais vou conseguir morar ali, descer aquela escada sabendo que tudo isso aconteceu ali. Mas assim, eu não tenho culpa, só que elas invertem as situações, né? A pessoa que fez vai responder criminalmente, lógico, né? A polícia aí vai investigar tudo o que aconteceu, mas não é uma responsabilidade minha, né? Aconteceu, infelizmente, o que eu sei é que é uma moça que vendia salgados, que morava na minha casa alugada e pagava 1.300, entendeu? Não, ele veio a óbito no hospital, né? Ele não veio, mas ele aconteceu lá naquela escadinha que descia lá para baixo para as kitnets, né? E acabou aí, né? E eu até quis que saísse mesmo, né? Porque, né? Fica uma coisa assim complicada, né? Então, assim, as pessoas invertem muito as coisas da vida da gente, porque não gostam da gente, entendeu? Então, assim, eu não devo nada para ninguém, né? Fiquei muito triste de saber que aconteceu tudo isso, né? Mas infelizmente, né? Manaus é um lugar assim que há muitos, né? Acertos, né? O que eu sei é que esses rapazes eles bebiam e andavam juntos, né? Aí um fez no outro aí. Agora, qual foi o desentendimento deles? Eu realmente não sei, né? Porque eu não estou lá e nem, né? Mas não tem precisão de tu falar tudo isso na internet. Então, eu tô falando porque eu não devo nada para ninguém, sabe, Iranete? Eu não devo nada para ninguém. E eu fiquei muito triste com o que houve lá em casa. Porque eu tava até com planos de ir embora para Manaus. Quer que eu só trabalho para aluguel e para comer? Eu não quero viver isso o resto da minha vida, né? Não quero viver isso aí o resto da minha vida, trabalhar para comer e beber. Eu quero conseguir alguma coisa mais na minha vida. E aqui, essa semana eu estava fazendo os cálculos de anualmente quanto eu estou gastando de aluguel aqui, né? Por mais que a minha casa seja alugada em Manaus, mas eu contribuo com mais 500 aqui. Então, 5 meses que eu boto 500 a mais, dá 2.500. 10 meses dá 5.000 reais. Eu tô dizendo isso, eu só inteirando, né? 2 meses aqui, eu já vou pro segundo mês nessa casa aqui, eu já vou para 3.000 reais de aluguel. No mês que vem eu pago mais 1.500, dá 4.500. Aí dá 6.000 reais de aluguel. Então eu tô achando assim que, né? É capaz dela dizer que você tem participação. Dizer uma coisa, ser verdade é outra. As mulheres não enfatizaram tanto que eu tinha algum problema que eu tinha algum envolvimento com o problema da Flávia. Elas conseguiram provar alguma coisa? Porque tudo que você fala, você tem que provar, né? Eu estava até pensando assim,
Eu tô pensando assim, né? Eu consegui um dinheiro, eu ia em Manaus e eu tentar vender aquela casa, né? Que eu não quero mais morar ali. Nem que eu vá para Manaus, eu moro mais ali, né? Primeiro porque aquela sensação daquele mato lá do lado é muito ruim. E eu não me sinto mais segura para me morar ali, porque é uma rua meio que sem saída. Eu não moraria mais lá. Mas assim, eu não devo nada para nenhuma dessas mulheres. Gente, uma página medíocre de uma pessoa que bota a cara demoníaca como rotina das celebridades. E que fica aí com 30 comentários, acham que vão me afetar. Vocês não vão me afetar. Sabe por quê, meu amor? Eu tenho muita força. Eu sou uma mulher de muita força. Eu sou uma mulher de muita determinação. Outra coisa que vocês andam falando, que eu ando trabalhando alcoolizada. Meu amor, se eu tomar um cubo, eu não fico bêbada. Se eu tomar 2 cubos, eu não fico bêbada. Para mim ficar bêbada, eu tenho que tomar 10 cubos. Amanhã eu vou tomar os 10 cubos. E aí eu vou ficar bêbada. Mas também é um direito que me assiste, que é minha vida. Eu faço na hora que eu quiser. Entendeu? Vocês têm que parar de opinar na vida dos outros e começar a tomar um pouquinho de conta da vida de vocês. Se eu sou pobre lascada, de quem é o problema? Se eu tô ferrada, de quem é o problema? Se eu tô fazendo coisas erradas, ilícitas, isso, de quem é o problema? É meu. Aprende a tomar de conta do teu fiofó, entendeu? Mas eu não gravei nenhum idoso, mulher. Eu gravei disse, o meu dia hoje tá difícil, meu dia hoje tá complicado, eu tava falando de mim, eu não tava falando de uma pessoa, entendeu? E se tu tá achando ruim, vai lá, liga pra polícia, pro 190, pro inferno que tu quiser, que eu vou lá e respondo judicialmente se eu tiver errada. Porque se eu cagar no vaso, elas vão falar. Se eu ir limpar um supermercado, elas vão falar. Não tem o que elas não falam, isso até do meu laço. Elas vivem falando que é laço babado, que é laço vomitado, que é laço feio, que é laço que não presta. Então, meu amor, eu posso fazer qualquer coisa. Nada vai mudar o pensamento dessas infelizes. Elas me odeiam. Elas colocaram lá que eu sou uma desgraçada. Só que a desgraça não tá na minha vida. A desgraça tá na vida de quem cuida da vida dos outros. Eu tô na minha casa. Eu ganhei R$ 800 sexta, sábado e domingo. Mas só que assim, ó. Elas vão continuar dizendo que eu sou pedinte. Elas vão continuar dizendo que eu sou infeliz. Elas vão continuar dizendo que eu sou miserável. Elas vão continuar fazendo todas as coisas que elas sempre fizeram. E eu vou ter que continuar com o frustramento delas em aceitar a minha vida, que eu vivo. Inclusive, né? Hoje eu disse que eu não vou mais trabalhar final de semana. Né? Eu tenho muita proposta para final de semana, mas eu me recuso a trabalhar sexta, sábado e domingo, que é dia da minha diversão. E ontem eu estava conversando com a minha amiga, eu digo, vou voltar a me divertir, né? Acabou o luto do namoro, que eu já tava no luto do namoro, né? Mas tem lutos de namoro que não vale a pena você viver, né? E meu luto de namoro acabou, né? Eu já tô aí, vou para quantos... Acho que eu vou para 3 meses solteira e acabou meu luto de namoro. Eu vou começar a paquerar, vou começar a beijar a boca, eu tô ficando muito estressada, né? Manda ela procurar um pirulito, entendeu? Vou começar a voltar a me divertir, vou começar a voltar a sair, né? Porque não vale a pena, né, meu amor? Você ficar se desgostando porque um relacionamento acabou e você ficar paralisada. Não, essa semana eu já volto às ativas, né? Vou voltar a fazer meus conteúdos da minha própria vida mesmo. E elas vão continuar aí, entendeu?
falando, botando defeito em tudo que a gente faz. Agradar essas pessoas é complicado, né? Então é triste. Eu fico triste de ver pessoas assim. Gente, a palavra desgraça é uma palavra muito forte, né? E o que você atrai com ela para sua vida falando isso? Deus o livre, né? Apaga aquela live da mulher, mas não adianta porque elas já gravaram e também não vai poder fazer nada, entendeu? Não adianta falar nada, né? Olha, Cleude, uma cuidadora, ela cuida da higiene e do conforto e um parente gravando. Fora isso, você tem que pedir permissão. Amada, eu não sou cuidadora. Eu estava como acompanhante. Acompanhante era uma coisa. Quando me chamam para cuidadora, que eu tenho que trocar e fazer isso e aquilo, eu nem vou. Eu sou acompanhante. Tu tá entendendo? Eu não sou cuidadora, eu não tô lá cuidando de alguém. Quem cuida lá são as duas enfermeiras que são responsáveis pelos plantões. Eu sou acompanhante. Eu não tenho nem autorização de trocar fralda. Entendeu? Acompanhante. Eu não sou cuidadora. Eu vou falar de novo, eu sou acompanhante. Eu tô acompanhando aquela pessoa para ela não fazer nada de errado. É diferente de cuidados. Cuidados clínicos, quem toma de conta é o pessoal do hospital, que estão na responsabilidade clínica do paciente. Entenderam ou não entenderam? Se não entenderam, eu vou repetir. Eu sou acompanhante. Eu tô ali para não cair, para não coisar. Só para isso. Agora, se não entenderam, vão ficar aí retrucando e continuarem falando. Entendeu? Deixa eu atender uma pessoa aqui que eu preciso atender esse cidadão. Beijo.